Fala galera que vem acompanhando o meu canal Chacomani. Aqui você encontra dicas de empreendedorismo, educação financeira e investimento. Já entrevistei personalidades como Geraldo Rufino e Conrado Navarro. E hoje eu estou com o João Kepler. Tudo bem, João? E aí, Bruno, tranquilo? Bem, graças a Deus. Obrigado pelo convite. Vamos lá no Chacomani. Adorei o nome, Bruno Chacomani. Muito bom. Perfeito, legal. Eu sei que o João ele é um ótimo especialista em vendas, no comércio eletrônico, empreendedorismo digital, marketing digital e considerado um dos maiores investidores anjo. Você sabe o que é investidor anjo? É isso que vamos perguntar a ele logo logo. Bom, em primeiro lugar eu queria saber, contar a história, quem que é o João, o que você fez, quais são os seus empreendimentos, qual é a sua história, como você passou para ser empreendedor e depois chegou a ser um investidor anjo. Muito bom, legal. A história minha não é muito diferente dos investidores que hoje são investidores, né? Eu sou empreendedor, né? A gente nunca deixa de ser empreendedor, não existe eu tenho um ex-empreendedor. Então eu sou um cara que batalhei muito, tive fracassos, sucessos em várias atividades como empreendedor, como empresário, já tive empresário do ramo automobilístico, tive vários negócios e de 9 anos para cá, 10 anos praticamente, eu entrei definitivamente no mundo digital. Então comecei com e-commerce, eu vendi numa empresa que eu tinha também no mundo digital e aí comecei a fazer investimentos nos meus negócios e também conheci o investimento anjo. Fui ao Vale do Silício buscar investimento para o meu negócio e identifiquei que ali eu não sabia de nada, eu não entendia de nada o que era investimento anjo, o que era startups. E quando eu fui pedir dinheiro, eu só via a vibe de startup, investimento, mas o que é isso? O que é Silicon Valley? E cheguei lá e recebi não, ninguém me deu dinheiro, ninguém investiu no meu negócio. E aí eu aprendi, a partir daquele momento, o que eu precisava fazer e ter para poder obter investimento. Legal. E para quem nunca ouviu falar, eu, por exemplo, de 3 anos para cá, que eu comecei a descobrir o que era um investidor anjo. Certo. Eu nunca tinha ouvido falar desse termo. O que é investidor anjo? Investidor anjo é um cara que tem um pouco de dinheiro e muita experiência e muita expertise e ajuda os empreendedores nos seus projetos. Então, o investimento anjo não é só investimento em dinheiro, a gente chama de smart money, dinheiro inteligente, que é o dinheiro mais a minha capacidade de te ajudar com mentoria, conexões, infraestrutura, enfim, é todo aquele conjunto de coisas que eu posso fazer por você, pela sua atividade, pela sua empresa, pelo seu negócio. Tudo que pode ajudar, não necessariamente apenas dinheiro. O dinheiro faz parte. Faz parte. Não é só dinheiro, o dinheiro faz parte. Dinheiro é importante porque não tem como deixar um negócio em pé sem investimento. Então, o que a gente faz é que o melhor dinheiro é o dinheiro do cliente, né? A venda. Então, a minha expertise em vendas ajuda o cliente, as startups a venderem mais, as empresas a venderem mais. E aí, quando precisa um pouco de dinheiro, a gente vai e coloca. Não só meu, mas como também dos co-investidores, dos colegas investidores que fazem investimento. Legal. Se eu estou com dinheiro sobrando, eu sei que se eu for na Bolsa de Valores, eu vou ser sócio acionista, eu vou investir em uma empresa e ser sócio daquela empresa. Mas como que eu faço para investir em uma empresa que não tem capital aberto? Como que eu faço para ser um investidor anjo de uma startup, por exemplo? Então, investir em negócio intangível é como investir na Bolsa. Intangível você não pega. Você compra um carro, um imóvel, é capital tangível. Uhum. Investir no intangível já é uma coisa difícil. Mas a startup, o investidor anjo, ele participa da gestão daquele negócio, ele vira board, vira conselho, ele organiza, de certa forma ajuda a startup a crescer, então ele acompanha o crescimento. Então, investir em negócio inovador hoje é uma ótima oportunidade e dá rendimentos muitas vezes maiores do que o rendimento da aplicação tradicional. O que a gente está vendo hoje são muitos empresários deixando de investir, diversificando seu portfólio, investindo só em imóveis, passando a investir também em startups, em negócios inovadores. E tem algum site, algum lugar que eu possa achar essas empresas para
investir? Então, nós temos uma plataforma de co-investimentos. Se você quer investir, a gente tem uma plataforma de co-investimento chamada DealMatch. E aí você se cadastra no DealMatch, a gente faz a aprovação se você tem perfil, qualificação ou não para ser investidor anjo. Porque o investidor anjo precisa de educação. Não dá para qualquer pessoa investir e achar que daqui a um ano vai ter retorno. Então, investimento em negócios inovadores, em empresas nascentes, é de alto risco. Então você tem que estar preparado para isso, tem que saber que você pode se dar muito bem quando eu digo multiplicar o investimento que você fez, e pode estar muito mal, o negócio pode não dar certo. Então, nesse sentido, o investimento anjo é um bom negócio por isso. Por isso. E existem algumas plataformas, como da própria Anjo do Brasil, onde você vê várias oportunidades, o DealMatch, tem plataformas de crowdfunding também. Então, o que a gente está percebendo é que muitos empreendedores têm submetido seus projetos a essas plataformas, e nós, investidores, olhamos essas oportunidades e fazemos investimento ou não, baseado na tese de investimento. Porque assim como existe um investidor tradicional, tem uma tese, eu invisto apenas em tesouro direto, eu invisto apenas no longo prazo, no médio prazo, no curto prazo, enfim. Para startup também você tem que ter uma tese. Por exemplo, eu quero negócios que sejam na área de varejo, por exemplo. Negócios que estejam prontos para o mercado, ou startups que estejam apenas na ideia, no PowerPoint. Então são teses que você vai criando e o investidor filtra essa tese e ele faz o investimento. Tem que analisar o risco e retorno e tudo mais, a visão dessa empresa e tudo mais. Basicamente é a visão, né? Basicamente eu digo que o investidor é um pouco visionário, enxerga à frente do seu tempo e enxerga o que ninguém está enxergando. Então, assim, as pessoas me perguntam às vezes, por que você investiu nessa empresa? Porque eu enxerguei algo que daqui a 5 anos ela vai me dar um retorno muito maior do que o investimento que eu fiz, entendeu? Legal. Então essa é uma história da visão. Perfeito. Eu li também que você treina vendedores. Conte um pouco sobre isso. Então, eu venho dessa área, eu já tive 1.500 vendedores porta a porta, vendedores de vários segmentos de consórcio, de venda direta. Então essa é um pouco a minha praia. E aí, imagina que eu sou um cara de marketing, de digital, de inovação e tenho expertise em vendas. Então, o que eu fiz? Eu criei um modelo de inovação em vendas. Que inovação não é só tecnologia, inovação é processo, método, comportamento. E o que a gente fez foi mostrar aos vendedores tradicionais como eles podem aumentar suas vendas inovando. E de que forma eles podem inovar. Isso é uma atividade que eu faço para empresários e para vendedores, uma atividade paralela à minha atividade de investimento. Legal. Inclusive, eu trabalhei numa montadora por 12 anos, um chão de fábrica. Eu me preparei por 5 anos para sair dela, para quê? Para ser vendedor, para desenvolver a técnica de vendas. Então faz uns 2, 3 anos que eu estou trabalhando nessa área. na área de vendas. A área de vendas é apaixonante, né? Todos bom. Nós somos vendedores, todos nós vendemos alguma coisa o tempo todo. Vendemos principalmente a nossa imagem. E hoje em dia, se você tiver uma boa formação de vendas, você não precisa vender nada, você vai ser comprado. Porque você vai ser essencial para a vida de alguém, para alguma coisa que alguém precisa comprar. Então é isso, basicamente quando a gente tem uma startup, eu quero fazer co-investimentos, chamar outros investidores, eu digo assim, está aqui a oportunidade, está aqui esse negócio, é essencial, entra ou perde. É tipo assim, e você joga o negócio como uma oportunidade única. Legal, e vendas é uma arte, né, que se aprende. Eu acompanho nas redes sociais você, o seu filho Davi. Inclusive ele me curtiu hoje no Instagram. Davi é uma figura. Eu fico impressionado com a expertise deles. Ele é muito inteligente, dá palestra, tem empresas. Tem uma empresa. O Davi tem uma empresa. O meu mais velho tem 3 empresas. O Davi tem quantos anos? O Davi fez 15 agora. 15 anos? Nossa, 15 anos já O Davi desde os 13 ele tem negócio. Né? Davi, aliás, desde os 11 ele desenvolve atividades econômicas e agora ele tem uma startup. Dos 13 ele tem uma startup. E o Davi não vai ser o último negócio, não foi o primeiro nem vai ser o último negócio dele. Você vai ver Davi ainda com muitas atividades, muitas coisas. Com certeza, começou dos 11, está com 15, com uma empresa. Como que foi a educação dele? Então, eu tive uma educação bem complicada, sabe, Bruno? Meu pai nunca me deu nada. Então, como meu pai nunca me deu nada, eu achava que aquilo era um problema, porque eu fiquei magoado muito tempo, porque eu nunca recebi nenhuma ajuda.
Meus amigos tinham tudo, carro, meu pai tinha condições financeiras, então meus amigos tinham carro, roupa de marca, tudo, eu não tinha nada disso. Meu pai dizia assim, se vira, moleque, vai trabalhar, meu vagabundo, se vira. Né? Então o que eu fiz? Eu transferir um pouco isso que eu aprendi com meu pai para os meus filhos sem dizer vai trabalhar vagabundo, mas eu dizia assim, se vira, moleque. Então, por exemplo, eu nunca dei mesada para eles. Tudo que eles têm, eles compraram com o dinheiro deles. Isso é uma postura um pouco radical, mas eu digo que você não pode dar nada fixo e garantido para o seu filho, porque ele vai se acomodar com aquilo. Então, por exemplo, quando você tem um salário fixo, imagina você perdeu o emprego, você tirou seu chão. Né? Então, quando você não tem esse garantido, você vai lutar para ter. Você vai trabalhar para ter o seu ganha-pão. E foi esse conceito que eu criei em casa. E todos os três são empreendedores. A minha mais nova é cozinheira, churros, brigadeiro, vende essas coisas, faz encomendas e tal. O Davi, você sabe, e o Theo, meu mais velho, 17 anos, tem agência de DJ, faz eventos, tem uma empresa de ingressos. Então, a galera está encaminhada e eu pretendo que eles me sustentem. Os três já são empreendedores. Eu sei que recentemente você escreveu esse livro. Basicamente é a experiência que eu tive educando meus filhos, né? Educando filhos para empreender. Muito, muito interessante esse livro para quem tem filhos. Até eu que não tenho filhos já comprei, garanti o meu. Basicamente esse livro, ele também não é só para quem tem filhos, né? Tem muita sacada importante para quem está empreendendo, para quem está nesse ambiente empreendedor. Ele não é só para quem tem filhos. E esse livro, ele é um pouco, ele não é uma história de vida, mas ele retrata as minhas lições e meus aprendizados. São 22 capítulos com 260 páginas, mas dá uma leitura bem simples, bem fácil, bem rápida. Você consegue devorar esse livro muito rapidamente, porque ele é simples e ele tem um enredo. Mas eu conto a história dos meus filhos na introdução e eu conto algumas coisas no meio e eu termino com uma carta para o futuro para eles daqui a 10 anos. O que eu imagino meus filhos daqui a 10 anos. Então essa é a ideia. E esse livro tem um detalhe muito importante, que ele tem um prefácio do Gustavo Cerbasi, aquele do Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. O Cerbasi prefaciou esse livro porque o Cerbasi tem um livro que fala sobre mesada. E nesse livro eu falo minha tese que você não deve dar mesada. A tese é exatamente o contrário do livro do Cerbasi. E o Cerbasi diz que foi a primeira vez que alguém contestou a tese dele da mesada, que a mesada é de fato um controle financeiro para os filhos, educação financeira é muito importante, né? Porém, por outro lado, ele dá essa sensação do fixo garantido, de ter tudo garantido todo mês. A mesma coisa eu digo para a herança. O pai que super proteger o filho, mas ele investe em patrimônio para que o filho tenha uma herança. Então, quando o filho sabe que tem essa herança, ele fica acomodado e garantido. Então, a herança tem que ser suficiente no limite para que não deixe seu filho acomodado. Para ele correr atrás e fazer o dele. Porque a vida é assim, né? A vida é muito difícil. O que eu digo no livro é exatamente que você precisa preparar os seus filhos para o mundo e não querer mudar o mundo para os seus filhos. É isso que você precisa fazer como lição básica. Né? E as lições de empreendedorismo estão nítidas em relação ao comportamento, atitude, que você precisa fazer. Que nem uma frase que eu uso. Não podemos projetar o mundo, o futuro e tudo mais, mas podemos criar ele. Não temos como saber o que vai acontecer amanhã, mas se criarmos hoje, saberemos. Você não tem como prever, né? Não dá para prever, mas dá para criar. Exatamente. Legal. E falando um pouco também você falou de mesada, eu li recentemente um livro chama Mesada Não É Só Dinheiro. É muito interessante, é do Reinaldo Domingos. Fala 8 tipos de mesada. Mesada empreendedora, mesada ecológica, é bem interessante. E tá aí uma dica para os meus internautas também. Bacana. Mais uma pergunta. Qual é a dica para quem quer empreender? Olha, a dica para quem quer empreender porque empreendedorismo, a gente precisa bem deixar isso claro, empreendedorismo não é só negócio. Empreendedorismo é um comportamento. Por exemplo, se você é empregado, você pode ser um empregado empreendedor, ou de intraempreendedorismo, que é quando você vai embora da empresa, mas você vai embora às 6 horas da noite, mas você vive a empresa como um todo. Você se incorpora e se sente dono daquilo. E você toma atitudes que o empregado tradicional não tomaria.
né? Toma atitude e decisões que o tradicional não tomaria. Você se comporta diferente. E quem quer empreender um negócio, ele precisa de muitos atributos, né? E principalmente esse comportamento, porque você vai ser dono do seu próprio negócio e você vai ter que enfrentar principalmente sabores, principalmente barreiras, desafios. Então quem quer empreender, você precisa estudar uma palavra mágica chamada resiliência. Quem quer empreender tem que saber entender o que é resiliência e enfrentar isso. Eu digo assim, que todo mundo tem problemas e todo mundo enfrenta problemas. A questão não é o problema, é como você enfrenta, como você ultrapassa o problema, como você respira fundo, depois você recebe um soco na boca do estômago, recebe um não. Porque é isso que a vida te dá o tempo todo, é não, 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 não. Agora, a maneira que você encara o não e a maneira que você enfrenta o não através de um pouco de paciência, né? De perseverança, um pouco no sentido de saber o time de falar e não se revoltar sobre as coisas. Então tudo isso diz muito sobre empreender. Então empreendedorismo é você se jogar de um penhasco, porém com paraquedas. Não dá para você se jogar sem paraquedas, e aí entra o planejamento, incluindo o planejamento financeiro, porque vocês são especialistas. Você entrevistou o Conrado Navarro, você sabe, você milita nessa área de educação financeira também, e você sabe como é importante a gente poder saber fazer contas. Porque eu, como empreendedor, e aí uma falha minha, eu negligenciei por muitas vezes a educação financeira. E das vezes que eu negligenciei, me dei mal. E hoje eu aprendi a conviver não com o que eu sonhava, mas com o suficiente para ser feliz. Isso é muito diferente, né? E isso faz parte da nossa educação financeira. Não adianta você querer ter tudo. Você tem apenas que equilibrar suas contas, as suas despesas. E se você ganhar mais, poupe. Investe e não gaste. É isso. Legal. A última pergunta. Essa aqui é da área de vendas. Tá bom. Tá? Legal. Qual é a dica para quem quer ser campeão de vendas? A dica para quem quer ser campeão de vendas é você entender quem é o cliente que você vai falar. Você precisa conhecer o interlocutor. Eu vou te dar um exemplo simples. Um vendedor de consórcio outro dia tentou falar comigo por 3 meses. E é difícil falar comigo porque eu nunca estou na cidade onde eu moro e dificilmente. E aí até que eu marquei essa reunião com ele. Quando eu marquei essa reunião com esse vendedor, ele chegou para mim no dia da reunião e assim: ô João, te sigo nas redes sociais. Ele começou bem. Só que ele me disse, eu disse, tá, mas você veio me oferecer o quê? Se eu vim trazer um carro, só que era um carro básico, preço de fábrica, assim, cheio de promoção, cheio de oferta. Aí eu olhei pra ele assim, você conhece a minha família? Você falou que me conhece, mas você sabe quantos filhos eu tenho? Você sabe quantas pessoas tem na minha casa? Você sabe qual carro que eu ando? Você sabe, por exemplo, qual é o meu padrão de vida? Ele simplesmente negligenciou isso, Bruno. Teria que ter pesquisado um pouco mais. Não, e uma semana atrás eu tinha dito na rede social quem pode me indicar um modelo de caminhonete para puxar um barquinho que eu tenho. Então, o grande dica que eu posso dar para o vendedor é: conheça seu cliente. Conheça quem você vai atender. Se você vai visitar alguém, por exemplo, quando eu cheguei aqui, você estava lendo meu livro. Você estava me pesquisando. Essa é a dica básica. Pesquise com quem você vai falar. Principalmente se você for vendedor de B2B, de empresa, de negócios empresariais. Principalmente, é mandatório você entrar no LinkedIn, pesquisar o que ele está falando, se comportando, fazendo, viajando, conversar sobre outros assuntos antes mesmo de entrar no ponto principal, até você conseguir fazer com que o cliente pergunte para você o que você tem para oferecer para ele. E preço é a última coisa que você fala. Ele vai dizer, mas sim, mas quanto é? Quando ele disser quanto é, a venda está feita. É só falar, só assinar. É só assinar porque a venda está feita. Eu sei que estamos falando muito de empreendedorismo e tudo mais, mas para a pessoa que está procurando emprego,
essa parte de ser um bom vendedor, de pesquisar, é a mesma coisa quando você vai procurar um emprego, vai numa entrevista de emprego. Você não estuda a empresa, estuda o produto, para depois vender a sua imagem para o entrevistador. É mais ou menos isso para ser campeão de vendas. Também. E na busca pelo emprego, tem outras coisas mais delicadas ainda. O que eu digo na busca pelo emprego, a dica que eu posso dar para quem está procurando trabalho, emprego, primeira coisa é, a empresa que você está procurando, o que você conhece dela? Da empresa que você está procurando. A segunda coisa é, a empresa que você conhece, o que é que você, enquanto candidato, pode fazer pela empresa, não o que ela pode fazer por você. Geralmente a gente procura emprego, quais são os benefícios que a empresa dá. Só, mas você não se toca o que você vai fazer. E hoje a competição está muito difícil. É o que você vai fazer pelo outro. A gente tem que aprender a dar para receber. Não pode ficar só querer receber para dar. Essa troca, ela é antiga, old fashion. E a competição do mundo atual, ela é o que eu posso dar para depois receber. Então se engaje, compre o produto da empresa que você quer trabalhar, critique, elogie, comente nas redes sociais, se torne amigo antes de querer um emprego ou antes de querer até o investimento de um investidor. Então essa é a dica que eu posso deixar básica. E para vender da mesma forma. Por exemplo, você quer vender para uma empresa agropecuária e essa empresa está expondo numa feira agropecuária. O que você vai fazer? Você vai lá naquela feira, mas você não vai vender o teu produto lá. Você vai comprar o produto do cliente. Comprar, mesmo que você não tenha o dinheiro, mas você vai ouvir. Você tem duas orelhas e uma boca. Ouvir o que é que ele tem para te dizer, cria relacionamento. Network, relacionamento. Aí depois você vende aquilo que você tem para vender. Os melhores vendedores, eles não vendem, eles são comprados. Então, essa é a ideia. Perfeito, ótimo. Finalizou com a melhor forma possível. Que maravilha. Para finalizar, só deixar uma dica para os nossos telespectadores aqui no Chacomani, que vem acompanhando o nosso canal. E Chacomani. Falar do seu livro. A dica que eu deixo é, cara, adquira o livro. É um livro extremamente bacana, útil para a sua vida inteira. Principalmente se você tiver filho, mas se você não tiver também, ele serve. O que eu vou dizer para você não é clichê, não é frase de efeito, é apenas uma realidade, uma constatação minha. Só a prática é capaz de te mostrar como tudo funciona. Você pode estudar 15 livros, ver 20 vídeos, mas se você não põe em prática no dia seguinte aquilo que você está observando e vendo, não vai adiantar de nada. Da mesma forma, se você só ter prática e não estudar, também não adianta de nada. Então, equilíbrio acima de tudo e põe em prática aquilo que você está fazendo. Tem que ter ação. Até porque aquele que pensa que sabe tudo, não sabe de nada. Legal, perfeito. Muito obrigado Valeu. ter aceitado o nosso convite. Aqui, essa caneca é sua. É minha. Um presentinho nosso. Deu lucro. E você que vem acompanhando o nosso canal Chacomani, continue, que logo menos iremos procurar novos profissionais, novas referências do mercado em empreendedorismo, educação financeira e investimentos. Uma ótima semana a todos e até mais.